Shalom, queridos. Esse amigo e servo que vos fala chama-se Jurandir, amigo em particular do nosso querido Jailton e de nossa irmã Maiara. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma meditação com vocês, os irmãos aí que se reúnem na casa do irmão Jailton ou na casa de qualquer outro dos irmãos aí. Eu quero comunicar a palavra do Senhor a todos vocês, ok? Está registrado em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, ok? Que diz assim, Efésios 1, 3. Você que está vendo, visualizando este vídeo, esta palavra é para você. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém, queridos? Uma palavra de exortação, encorajamento para todos vocês, da parte de Deus, quando o apóstolo Paulo ele está liberando esta palavra. O apóstolo Paulo está nos comunicando esta palavra, falando a respeito da adoção de Deus, a respeito do chamado de Deus, da escolha de Deus. Quando ele diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. O Senhor nos chamou para sermos filhos irrepreensíveis. Então, com essa mensagem, com essa meditação, eu comunico a cada um de vocês que está visualizando esse áudio, que o Senhor te chamou para um propósito. O Senhor te chamou para ministrar a sua vida. O Senhor te chamou para ser filho. O Senhor nos elegeu nele. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos de Deus. Se você parar e analisar, quando Deus chama o profeta Jeremias, o Senhor diz, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Tu és meu. Você vê que Deus usando o profeta Isaías também. O Senhor libera essa palavra. Israel, tu és meu, chamei-te pelo teu nome. Onde quer que você esteja, meu querido, onde quer que você esteja, minha querida, o Senhor te escolheu. Estamos passando um período muito difícil, esse período de pandemia que tem trazido muita dificuldade às pessoas, trazido pânico, muito medo, depressão. E a palavra que eu quero deixar é que você é escolhido de Deus. Você foi chamado para uma grande obra. Você foi chamado para um particular com Deus. Então não deixe que nada, nem ninguém venha atrapalhar o seu momento com Deus. Não permita que nada, porque Deus te escolheu nele, para ele. Deus te escolheu para ser filho. Deus te chama de amigo. Você é eleito de Deus. Você é sacerdócio real. Então, esse período de pandemia eu sei que está difícil para todos, mas vamos nos apegar ao Senhor. Vamos entender que o Senhor nos chamou para uma particularidade. O Senhor nos chamou para que nós possamos dar frutos. O Senhor nos chamou para que nós possamos ser adoradores do Senhor. Então, com essa mensagem que o apóstolo Paulo ainda liberando aos irmãos de Éfeso, por quê? Os irmãos de Éfeso com certeza estavam desanimados, estavam cabisbaixos, certo? E a mensagem de Paulo foi direcionada para os irmãos. E essa mensagem está sendo direcionada para você. Você que é novo na fé, você que talvez tenha muito tempo de fé, mas não, Jurandir, eu estou apostatado, eu estou triste, as coisas que têm acontecido têm me afastado de Deus. E é hora de você entender que você não é obra do acaso. Você é eleito. Deus te chamou para isso. Deus, ele te chamou com um propósito. Interessante que quando os discípulos estavam meio que cabisbaixos, trabalharam a noite toda, não pescaram nada. Jesus descendo do monte, Jesus se aproxima
e vê Simão Pedro limpando as redes para guardar. E o Senhor chama eles, entra no barco de Pedro, afasta o barco da terra e começa a ministrar a multidão que estavam na praia. E ao Jesus ministrar, mandou que eles fossem para um lugar mais fundo, mandou que eles lançassem a rede, eles lançaram a rede, e logo em seguida, eu não vou entrar em detalhes da história, eles apanharam vários peixes, foi uma ótima pescaria. Interessante que Pedro, ele foi escolhido por Jesus. Jesus olhou, viu Pedro lá, frustrado, e Jesus entrou no barco de Pedro. Um dia Jesus olhou para nós, nos viu frustrado e entendeu que nós poderíamos fazer parte do seu time, fazer parte da sua equipe, fazer parte do seu ministério. E Jesus mandou que Pedro lançasse a rede e Pedro lançou a rede. Pegou vários peixes. Deu tudo certo depois que Jesus entrou no barco de Pedro. E o interessante é que de repente Jesus olha para Pedro e os demais e disse: segue-me. Não serás mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem. Significa que Jesus escolheu Pedro, Jesus escolheu Tiago, escolheu André, Jesus escolheu os irmãos para o seu ministério. Jesus o escolheu. Querido, Jesus te escolheu para o ministério. Jesus te escolheu com um propósito. Você é obra de Deus. Você é arquitetura de Deus. Você é projeto de Deus. E o Senhor te chama. O Senhor te diz, melhor dizendo, o Senhor te diz que Ele te chamou com um propósito. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. É tempo de entender o chamado de Deus. O apóstolo Paulo disse aos irmãos em Éfeso, o versículo que eu acabei de ler, que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então você é escolhido. Não é tempo de ficar cabisbaixo. A pandemia está aí, está oprimindo o mundo, mas nós somos escolhidos em Deus. Algumas pessoas estão pensando em desistir, mas nós somos escolhidos de Deus. Porque Deus nos escolheu para sermos filhos. E como é que nós passamos a ser filhos de Deus, Jurandir? A partir do momento que nós aceitamos a obra que Jesus realizou no Calvário. Se entregando por nós. Se entregando para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem que eu deixo para você. Eu quero orar com você. Eu quero falar com Deus no som dessa canção, deste louvor. Eu quero chamar a existência de cada um de vocês. Eu quero que você fique ligado em Deus, entendendo o propósito de Deus para esta noite. Senhor Deus e Pai, eu quero falar com o Senhor a respeito dos teus filhos, Pai. Se porventura um medo estava oprimindo, estava encurralando teus filhos, eu quero nesta noite, Senhor, blindar a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Deus, eu chamo a existência do nome de cada um dos teus filhos presentes que estão visualizando este vídeo, Senhor. Em especial eu quero, Senhor, chamar a existência do nome de Maiara. Ó Deus, eu chamo a existência do nome de Jailza. Eu chamo a existência o nome de Gilmar. Ó Deus, eu chamo a existência o nome, Senhor, de Nailma, Senhor. Ó Deus, eu chamo a existência o nome de Rafael, o nome de Nilzete, de Luiz, de Bárbara, de Bruna, de Júnior, de Bianca, de Deia, de Velenilson, Senhor. Ó Deus, e os demais irmãos que estão vendo esse vídeo, Pai. Ó Deus, eu blindo a família dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, eu profetizo toda sorte de vitória, Pai. Ó Deus, o Senhor nos escolheu em Ti para sermos filhos, para sermos irrepreensíveis, Pai. Então não permita, Senhor, que a tristeza, o desânimo, ó Deus, nos pare, Senhor.
Deus, eu profetizo toda sorte de vitória. Eu, como intercessor, eu intercedo por cada um dos teus filhos. Eu profetizo toda sorte de vitória sobre a tua vida, meu querido, sobre a tua vida, minha querida, em nome de Jesus. Seja abençoado neste dia, em nome de Jesus.